Muito bem, bom dia de novo a todos vocês que estão conosco acompanhando aqui pelo YouTube e também ao vivo pelo Zoom. Hoje nós vamos dar continuidade estudando o capítulo 3 do livro Eventos Finais, que tem o tema Quando sucederão essas coisas? O título desse capítulo é, na verdade, uma pergunta que foi feita em Mateus capítulo 24, a partir do verso 3. E diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus havia abordado anteriormente que aquele templo ao qual eles se dirigiam, que era o orgulho da nação, que representava toda a glória de Israel, esse templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Os discípulos ficaram, então, questionando o que isso representava, se isso já seria o reino que viria. Na verdade, os discípulos imaginavam um reino diferente do reino que Jesus pregava. O reino que os discípulos imaginavam era um reino político, um reino terrestre. E, na verdade, Jesus estava falando de coisas superiores. Mas, então, em particular, esses discípulos, por estarem mais próximos de Jesus, tiveram, então, a oportunidade de fazer a pergunta que nós fazemos constantemente. Creio que todos aqueles que já estudaram a Bíblia, que já entraram em contato com o ensino da volta de Jesus, que faz de nós adventistas, aqueles que acreditam no retorno, todos nós já fizemos essa pergunta. Quando sucederão essas coisas? Ou quando haverá de voltar o Senhor? Será que ele nos deu evidências suficientes para que possamos, assim, marcar datas? Será que marcação de datas, mesmo agora, no tempo do fim que estamos vivendo, será que marcação de datas é algo seguro? A Bíblia, por vários versos, ela destaca que Jesus está próximo a voltar. E nós veremos logo mais adiante. Vários versos. Mas o que isso representa? O estar próximo de Jesus equivale ao mesmo tempo de um ser humano? Será que quando Jesus diz está próximo o reino, eis que venho sem demora, será que esta proximidade ela equivale a um ser humano falar está próximo? Esta e outras são, estes e outros são questionamentos que nós vamos tirar aqui. Primeiro, sobre essa pergunta dos discípulos, no nosso último estudo, nós ficamos um pouco mais em Mateus 24 e estudamos os sinais. E descobrimos que a principal demonstração de que Jesus já estaria próximo a voltar é que o evangelho seria pregado em todo o mundo para testemunha de todas as nações, então viria o fim. E o outro sinal, que inclusive é o único ponto que é chamado efetivamente de sinal em Mateus 24, é quando o Filho do Homem aparece nas nuvens. Então vereis o sinal do Filho do Homem. Aí é o sinal, Jesus já voltando. Ou seja, Jesus não deixa margem para marcação de datas. Jesus não deixa margem para especulação. E por isso nós vamos buscar neste capítulo o motivo, não é? Se nós sabemos que não era plano de Deus, e talvez você pergunte, mas se Deus não deixa sinais, então, por que ele permitiu que Guilherme Miller, por meio de todo aquele estudo, chegasse a uma data? Por que ele permitiu que tantas pessoas fossem advertidas com a mensagem da segunda vinda de Cristo que se aproximava? Pelo histórico e pelo que é hoje a Igreja Adventista e pela quantidade de pessoas que teve acesso a essa mensagem, nós podemos perceber que, muito embora não fosse plano de Deus marcação de datas,
e até porque a marcação de data trouxe dor para muitas pessoas, não é? Trouxe sofrimento, trouxe ansiedade. Hoje nós podemos ver que até mesmo quando as coisas dão errado, Deus utiliza para propósitos de salvação. E a partir desta data, equivocadamente marcada, posteriormente foi revelado o que de fato havia acontecido, que vai ser estudo de um outro capítulo, e não hoje, mas de fato alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. E foi por isso que Deus permitiu que Guilherme Miller pregasse e avançasse, porque isso posteriormente chamou a atenção para outro episódio ou outra ação que estaria acontecendo e que não seria a volta de Jesus. Mas se Jesus tivesse falado para os discípulos exatamente o que iria acontecer, porque dentro da profecia de Mateus 24, nós encontramos eventos que seriam próximos, como a gente já estudou, no ano 70, depois de Cristo, e eventos finais da história, eventos que hoje nós temos visto alguma coisa e percebemos que estamos muito próximos da volta de Jesus. Se esses eventos fossem todos abertos para os discípulos, certamente eles não teriam suportado todo esse espetáculo, tudo isso que Jesus estaria apresentando. E outra coisa interessante que apresenta aqui a respeito disso é que duas coisas não são reveladas. Duas coisas não são reveladas. Uma delas é a volta de Cristo, e a outra delas é o momento exato do derramamento do Espírito Santo. Esses são dois momentos. Nós temos, biblicamente, a promessa da chuva serôdia. Dentro do contexto agrícola, são duas as principais chuvas de Israel. A chuva temporã é a chuva que vem antes, para a preparação do solo, para lançar-se a semente. E a chuva serôdia é a última chuva, a que vem próximo agora do tempo da colheita. E estas chuvas representam bem a questão do primeiro momento, quando o Espírito Santo foi derramado em sua plenitude, registrado em Atos, no capítulo 2. E a chuva serôdia, esta chuva que nós aguardamos e que seria a chuva que haveria, então, de ser derramada nos filhos e filhas de Deus, pouco tempo antes da volta de Cristo, para potencializar a pregação do Evangelho. E digo algo que já foi falado aqui nessas manhãs. Sem o poder do Espírito Santo atuando na vida dos cristãos, nós não teríamos esperança de que este Evangelho fosse completo ao redor do mundo. Nós não temos poder suficiente para alcançar milhões de pessoas, mas cheios do Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo, porque hoje, muito embora não tenha sido derramada ainda na plenitude a chuva serôdia, nós somos também batizados diariamente com o Espírito Santo. E por meio desse batismo do Espírito Santo, podemos realizar grandes coisas. Então estamos perto do dia, mas nós não sabemos como será. E o motivo é o mesmo motivo pelo qual Jesus não disse a data. Todo mundo que já deixou algum trabalho para ser feito na véspera sabe disso. Todo mundo que deixou um trabalho de escola ou até mesmo algo da empresa, você sabia a data da entrega e ficou protelando até o dia próximo da entrega para poder, então, aproveitar os outros dias do jeito que você quisesse, o tempo, e agora, às vésperas da entrega, todo mundo fica correndo para lá e para cá para poder realizar, então, o trabalho. A mesma coisa aconteceria se Jesus tivesse dito a data do Espírito, do derramamento do Espírito Santo ou a data de sua vinda. Certamente deixaríamos para a última hora. Certamente faríamos uma entrega egoísta, não é? Uma entrega egoísta, pensando apenas na questão salvação e não na questão preparo
para ela. E sobre marcar tempo, no livro nós temos a citação que diz: ele não quer dar um pretexto para os seres viventes adiarem a preparação para o seu aparecimento. Então, nós não estamos falando de algo que Deus escondeu apenas para gerar ansiedade em seu povo. Nós estamos falando de algo que nos conduz a um preparo mais completo. Porque quando não sabemos, a dica que fica nas entrelinhas é: todos os dias devemos estar preparados. Todos os dias. Porque nós não sabemos outra coisa. Nós não sabemos também quantos dias de vida nós teremos na Terra. Isso nós não sabemos. Então, nós não sabemos quando Jesus volta, nós não sabemos o dia da nossa morte e nós não sabemos o dia do derramamento total do Espírito Santo, a chuva serôdia. E por conta desses três pontos, nós devemos aumentar nossa vigilância e estarmos preparados para que, no momento em que acontecer, não sejamos pegos de surpresa. É exatamente por isso que, alguns dias atrás, nós estávamos falando de fidelidade, e dentro do assunto fidelidade estava aquele assunto também das reservas, né? Os pais de família costumam guardar alguma reserva, ter algum fundo, para que, se acontecer algo, um acidente ou qualquer coisa que exija de imediato, de prontidão alguma coisa, é preciso estar preparado, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, quando se trata de Cristo, retorno de Cristo, quando se trata de nossa vida espiritual, nós devemos estar preparados constantemente. E sobre isso, há ainda uma extensão do assunto que nos apresenta a necessidade de um reavivamento, com toda certeza. Mas o reavivamento, ele também não deve ser baseado em algo da natureza. Jesus está voltando, vamos agora promover um reavivamento. Sabe? Não é a proximidade da vinda de Cristo que deve nos levar ao reavivamento. O reavivamento é algo diário, deve acontecer todos os dias em nossa vida. Precisamos buscá-lo com intensidade, todos os dias, todos os momentos. E a citação diz: não procureis obter um reavivamento com base em algo dessa natureza, ou seja, em base de marcação de datas, mas seja usada a devida cautela em toda palavra proferida, para que pessoas fanáticas não se aproveitem de alguma coisa para produzir um avivamento que entristeça assim o Espírito do Senhor. Então, marcação de datas não traz reavivamento ou avivamento, na verdade, traz tristeza para o Senhor. Hoje nós precisamos, como igreja, estarmos preparados também, como indivíduos, preparados. E se você já se perguntou por que Jesus não voltou ainda, como a letra dessa canção que nós ouvimos, nós temos aqui algumas referências a respeito disso. Uma delas é que o comportamento das pessoas, especialmente na igreja, tem ocasionado essa demora, né? Nós temos aqui, por exemplo, no subtítulo A Demora Explicada, aqui diz assim, logo no primeiro parágrafo desse subtítulo: a longa noite de trevas é probante, mas em misericórdia é adiada amanhã, porque se o mestre viesse, quantos se achariam desapercebidos? Se Jesus voltasse hoje, quantas pessoas estariam desapercebidas? Para quantas pessoas eu e você poderíamos ter pregado? E por não termos feito isso, essas pessoas estariam agora sem uma chance a mais para aceitar Jesus. Então, a primeira explicação que nós temos é que, se Jesus não voltou ainda, é porque ele é misericordioso.
Ele tem misericórdia de seus filhos, ele tem misericórdia de cada um de nós. E outra questão é a nossa responsabilidade de pregar o evangelho que não está acontecendo como deveria. A outra citação diz assim, logo no outro parágrafo: houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, mantido sua firme fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus, lhes abria o caminho para isso, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles, a obra teria sido concluída. Cristo teria vindo antes para receber o seu povo e dar-lhes o galardão. E ela conclui dizendo que não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse assim sido retardada. Lembrem da parábola das virgens? Por que é que elas dormem? Elas dormem porque há um período de tardança. Elas dormem porque o noivo demora. Só que, na verdade, não é uma demora. Nós estamos vendo aqui que foi misericórdia de Deus, porque a humanidade não compreendeu a urgência do que estava por acontecer e não pregou com a mesma intensidade. Porque se vocês estudarem um pouquinho da história a respeito do milerismo e da maneira como esse movimento cresceu, especialmente naquela época, você vai perceber que o evangelho alcançou milhares de pessoas rapidamente. Estava no coração de todos a pregação, estava no coração de todos queimando o desejo da volta de Jesus. E agora nós vivemos uma fase um tanto conturbada na igreja, porque as pessoas estão gostando desse mundo. Pouco se tem falado da vinda de Jesus Cristo. E quando falamos da volta de Jesus Cristo, parece que o assunto ainda é para dias distantes. Há um perigo nos dois extremos. Se, por um lado, marcar datas é perigoso, por outro lado, viver como se Jesus não fosse voltar, ou como se ele fosse voltar daqui a milhares de anos, e que talvez nossa geração e nem a próxima geração tivesse essa oportunidade de ver a volta de Cristo, ambos extremos são extremamente perigosos. Porque tanto na ansiedade quanto na passividade, nós não estaremos fazendo o essencial, que é pregar o evangelho, que é preparar-nos para este encontro. E é por isso que, se a igreja tivesse feito a obra que lhe foi designada, como Jesus ordenou, o mundo inteiro teria sido advertido e o Senhor Jesus já teria vindo à terra. Isso está registrado no livro Desejado de Todas as Nações, na página 634. Se tivéssemos, agora nós nos incluímos aqui, se tivéssemos feito o nosso papel, a nossa obra designada, qual que era a obra designada? A mesma obra designada de Mateus 28. Ide, pregue o evangelho, faça discípulos, batize, ensine. Essa era a obra designada. Mas há um outro fator que tem impedido a volta de Cristo, e este fator ele chama muito atenção porque diz respeito exclusivamente agora a nós, seres humanos, né, que estamos aqui, e essa é a nossa fase na história, então nós somos inteiramente responsáveis por isso também, que é o que vem no parágrafo, penúltimo parágrafo aí, desse subtítulo, A Demora Explicada. E ela coloca alguns fatores. Primeiro, é a incredulidade. Segundo, a mundanidade. Terceiro, a falta de consagração. E quarto, e a contenda entre o professo povo de Deus, que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. 4 fatores: incredulidade, mundanidade, falta de consagração e contenda. Esses 4 fatores têm
mantido. O sofrimento, a dor, tem feito com que isso tudo persista aqui. Mas por que isso? Deus está castigando? Não, Deus está tendo misericórdia. Porque se ele voltasse, certamente, o espírito de contenda que há na igreja deixaria muita gente de fora. Se ele voltasse hoje, as pequenas intrigas que se tornam grandes separações seriam motivo para que muitos não se salvassem. E este capítulo que estamos estudando hoje é uma advertência para mudar o que precisa ser mudado em nossa vida. Para tratar das questões da igreja com maior responsabilidade no que diz respeito à proclamação do evangelho. Para que não fiquemos perdendo tempo em pequenas contendas. Porque Jesus, muito embora não exista uma data marcada, nós sabemos que ele vai voltar. Nós temos sinais que ele deixou para que pudéssemos pelo menos ter uma ideia do tempo em que estaríamos vivendo. E os sinais nos mostram que estamos efetivamente vivendo tempos do fim. Na verdade, o tempo do fim já começa em 22 de outubro de 1844. Mas de lá para cá, nós temos percebido uma aceleração ou uma aproximação com mais dor cada vez que algo acontece. Terremotos com mais intensidade, pessoas agitadas com mais intensidade, crises iminentes com mais intensidade, guerras, o medo de ataques nucleares, o medo tem acompanhado diariamente várias pessoas. Mas Jesus está esperando o quê para retornar? O que ele está esperando? E daí vem uma outra citação que eu destaquei aqui como uma das mais bonitas. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a verdade, com a semente do evangelho. Rapidamente amadureceria a última grande seara de Cristo e ele viria a recolher o precioso grão. Se todos os que professam. Então, com esta apresentação, nós podemos acreditar também que há algo nessa promessa que é condicional. Então, ele viria, eis que venho sem demora. E é por isso que o sem demora de Deus pode parecer demora para nós. Porque há algo de condicional aí. Se a igreja cumprisse o papel a que foi estabelecido, que foi confiado a ela, de proclamar o evangelho, de ser um testemunho aqui na terra, de representar os pés e as mãos de Cristo, de proclamar, é possível que Jesus já tivesse até voltado. Mas a igreja se esfriou e começou a se preocupar com outras coisas. E aí, então, houve o tempo de tardança. Mas a misericórdia de Deus continua sendo a mesma. E nós sabemos que haverá, ou existe, um limite para esta clemência de Deus. Há um limite, tudo tem um limite. Então, hoje, os homens que inadvertidamente continuam aí, vivendo de maneira desordenada, desonrando os princípios de Deus, zombando dos mandamentos de Deus, muitas vezes causando dor e sofrimento aos próprios filhos e filhas de Deus, servos e servas fiéis, com perseguições desnecessárias. Essas pessoas hoje acham que estão no poder. Porém, chegará um dia quando Deus dirá, basta. Basta, chega. Todas as oportunidades foram dadas. Todas as formas de tentar alcançar foram providenciadas. Mas, infelizmente, essas pessoas tomaram a final decisão de não quererem nada. E aí, então, o limite terá sido estabelecido. Diz assim, nesse subtítulo, um limite para a clemência de Deus. Deus mantém um registro das nações. Veja, não estamos falando agora de indivíduos, nós estamos falando de nações. Quem sabe governantes, quem sabe poderes.
Deus mantém um registro das nações. Os números estão se avolumando contra elas nos livros do céu. E quando se houver tornado uma lei que a transgressão do primeiro dia da semana será enfrentada com punições, então a medida estará cheia. Se você leu com atenção essa citação, você deve ter percebido do que está sendo tratado aqui. Ela está dizendo que, profeticamente, quando for decretado, decreto dominical, mas não é um decreto dominical como muitos têm se afobado aí, tentado marcar data em cima dele. O decreto dominical profético, se você já teve dúvidas a respeito, quando é? Porque tantas e tantas vezes já se falou, e tem vídeo na internet, tanta gente falando desse decreto dominical e criando sensacionalismo na igreja para as pessoas. E lembrem-se que sensacionalismo gera, entre outras coisas, descrença. Porque quando a pessoa é advertida uma vez, não, foi, passou, aí ela é advertida de novo, e de novo, é claro que esse coração vai se endurecer. É semelhante àquela historiazinha que toda mãe conta, toda mãe. Parece que tem um livro das mães que elas todas têm acesso a esse livro e falam as mesmas histórias. A história do menininho que estava se afogando, aliás, estava brincando, fingindo que estava se afogando. E aí toda vez ele ficava lá pedindo ajuda e a pessoa ia lá e ele ficava rindo que era brincadeira. E na hora que ele se afogou de verdade, aí ninguém foi. Não é? Então, essa historinha que as mães contam, né? Se a sua mãe te contou isso, a minha também contou, e não importa o lugar do Brasil, todas as mães contam essa história, né? Falando a respeito da mentira e de enganar o outro, né? Que você não deve fazer isso, que o dia que for verdade, ninguém vai acreditar. É mais ou menos isso. Quando as pessoas ficam buscando, através do sensacionalismo, conduzir pessoas ao pensamento de que Jesus está voltando e que deve se preparar por causa do medo, então nós estamos diante de um caminho totalmente equivocado, porque Jesus está falando de preparo. Preparo. Como é que se dá o preparo? Estudo da Bíblia, oração e testemunho. É aqui que consegue o preparo. É aqui que a gente tem a iluminação do Espírito Santo para compreender a Bíblia, para proclamar a outras pessoas, para corrigir aquilo que pode nos deixar fora do reino celestial. Isso é preparo. Agora, medo, desespero, notícias alarmantes, tome cuidado, porque nem sempre estas notícias serão as notícias que conduzirão pessoas à salvação. Então, nós temos aqui um alerta, que quando for emitido um decreto de que o primeiro dia da semana será enfrentado agora com punições para aqueles que não atenderem, então aí sim é o decreto dominical profético. Então, o decreto dominical profético, ele vem praticamente junto com o decreto de morte. Esses decretos dominicais que já acontecem em vários estados aí, não é? Que alguns estados americanos já têm, se você pesquisar, você percebe alguns pontos. Este não é, pode estar dentro do contexto, mas não é ainda o decreto dominical profético, aquele que marca mesmo o período no qual vai anteceder quase que imediatamente o período da volta de Cristo. Agora, quando se decretar, olha, aqueles que não reverenciarem, aqueles que não obedecerem, então será autorizado que eles sejam levados às prisões, que eles sejam até mesmo conduzidos à morte. Aí nós estaremos, então, vivendo este período. Tá bom? Ainda dentro dessa temática do limite da clemência de Deus, nós temos uma outra citação. Ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite além do qual os homens não podem ir no pecado. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Misericórdia porque Deus está dizendo que
haverá segurança para aqueles que são afligidos, mas Deus também está dizendo misericordiosamente que ele ofertou tudo para buscar alcançar alguém, e essa pessoa negou todas as vezes, todas as oportunidades, sequencialmente, e ele mesmo tomou a decisão de não querer nada com Jesus. E aí, então, estará tomada a sua decisão, e ele terá, então, o seu fim de acordo com a sua escolha. E nossa mente, ela deve estar preparada, e deveríamos pensar mais sobre esse dia de Deus. Como será? Como será? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Se você já parou para pensar, hoje minha vida corresponde à vida de um cristão que está preparado para enfrentar o que vem pela frente? Hoje a minha vida, meu relacionamento com Deus, hoje as minhas decisões, elas são decisões de alguém que está se alimentando na palavra. Hoje eu sou uma pessoa que questiona mais ou atende mais o que Deus pede. Hoje eu me considero uma pessoa que tem pelo menos vontade de compartilhar Jesus com outras pessoas de alguma forma. É certo que nem todos têm a habilidade ou até mesmo aquela facilidade de pegar o microfone e pregar, mas não estou falando de proclamar a palavra somente por pregações e púlpitos. Nós proclamamos a palavra dentro do nosso lar, com a nossa forma de viver. Nós proclamamos a palavra para os nossos filhos de acordo com os testemunhos que são dados. Proclamamos a palavra no nosso dia a dia, no trabalho, quando somos honestos com o horário, honestos com a sequência do que precisa ser feito. Quando falamos a verdade, ainda que essa verdade venha trazer prejuízo. Quando somos fiéis nos impostos do Estado. Sabe, em todos os detalhes da nossa vida, nós devemos proclamar que nós somos de Deus. E por mais que às vezes pareça que fica tudo escondido e que ninguém vê quando alguém é honesto, Deus vê. Deus vê. E a nossa vida, muitas vezes, serve de testemunho para outras pessoas. Portanto, o tempo em que estamos vivendo, nós, muito embora não tenhamos autorização, e aqui neste momento, nem mesmo o interesse em marcar data, uma coisa nós podemos dizer. Dado aos sinais que temos visto, dado aos acontecimentos que nos cercam, nós podemos afirmar, estamos muito próximos do retorno de Jesus. Hoje é o tempo que deveríamos nos dedicar em estudar os livros de Daniel e Apocalipse. Tem sido repetido isso constantemente, né? Daniel e Apocalipse são os livros que deveríamos estudar, conhecer mais, entender mais, para que pudéssemos agora saber e não sermos pegos de surpresa, porque o tempo realmente está próximo. E se somos as virgens representadas naquela parábola, quem sabe agora não seria o momento de despertar, buscar mais azeite enquanto o noivo ainda não veio, buscar mais azeite para a nossa vida, para que quando o noivo vier, não venhamos descobrir tarde demais que nossas lâmpadas estão sem azeite, ou seja, para descobrir tarde demais que nós estamos em trevas, nós precisamos buscar hoje a luz. Hoje o Espírito Santo está totalmente à nossa disposição. E o último parágrafo desse capítulo de hoje, na minha marcação aqui é página 43, mas acredito que deve ser outra marcação no livro, por conta das várias edições que existem. Quando com os remidos estivermos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória,
tendo à nossa frente imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período de provação e espera. Hoje, nós podemos olhar para os acontecimentos e para as profecias bíblicas e até mesmo dizer: Senhor, como está demorando? Como nós estamos aflitos, ansiosos, querendo que o Senhor volte. Mas quando Ele vier e quando se desdobrar completamente agora diante de nossos olhos todo o plano de Deus e por que Ele voltou somente quando Ele planejou, na data que Ele estabeleceu, nós então olharemos para tudo isso. Quem sabe nos enxergaremos ali pensando: olha, foi a misericórdia de Deus que permitiu que Ele viesse agora. Que se Ele tivesse voltado antes, quem sabe eu não estivesse pronto. E nós ainda diremos: esse tempo de espera foi curto. Foi curto, mediante toda a glória que nós estamos recebendo agora. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos faça cada dia mais preocupados com alguns pontos aqui que vale a pena ressaltar. Nós precisamos estar em completa entrega, dedicação, oração, Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos estar em contato constante com a palavra de Deus, estudo da Bíblia, não apenas leitura superficial, eu estou falando de estudo da Bíblia. Nós precisamos de um compromisso com o testemunho, nossa vida, através da pregação, através da nossa vivência. Nós precisamos, irmãos, parar definitivamente com as contendas. Isso vai deixar muita gente fora do céu. Eu tenho falado constantemente sobre isso e eu espero que fique claro na mente que contenda é a arma de Satanás que tem grande potencial de destruição. Nós precisamos lutar contra o mundanismo e dessa maneira, com esses 5 itens aí, nós estaremos fazendo nosso papel na pregação do Evangelho e, quem sabe, preparando o caminho para que Cristo antes possa vir. Porque a própria Ellen White, em um outro livro, diz que nós já estamos vivendo tempo emprestado nessa terra. Tempo emprestado. Jesus já poderia ter vindo, mas nós ainda não estávamos prontos para isso. Por que não nos prepararmos mais? Por que não nos entregarmos mais, agora que estamos vivendo, quem sabe, os últimos momentos? Que o Espírito Santo conduza a nossa vida, de maneira que esta verdade seja difundida para todos os lados, mas que ela transforme primeiro o nosso coração e a nossa vida. Este é o clamor. E este é o clamor que também o Espírito Santo tem feito diariamente para todos aqueles que buscam, para todos aqueles que se colocam à sua disposição. Eu vou agora interromper aqui a gravação